Bem-vindos a mais um vídeo. E só para constar, essa imagem aí é que eu tirei, que eu fotografei dentro do cinema mesmo, tá? Eu resolvi assistir a um filme no cinema depois de, aqui no Brasil, né? Depois de mais de 30 anos. Minha última experiência no cinema foi ano passado, aliás, retrasado, para assistir ao filme Oppenheimer. E, bem, a minha experiência no cinema em que assisti em si não foi muito boa, né? Como eu sempre digo, autoatendimento aqui no Brasil é um atraso civilizacional. Tá? Autoatendimento e autosserviço aqui no Brasil é um atraso civilizacional, porque 90% dos brasileiros não sabem usar esse tipo de serviço. Mas basicamente, assisti e só para constar, acabei chegando atrasado na sessão por conta dessas coisas aí. Mas assistir a um filme do cinema é uma experiência bem diferente e para assistir a um filme, por exemplo, ao tipo de filme que assisti, é muito bom. Realmente, Missão Impossível 8 é um dos melhores filmes de ação já feitos, com um final maravilhoso. A história é muito empolgante. Tom Cruise, como sempre, é talvez o ator mais, digamos assim, insano que o cinema já produziu. Aquelas suas cenas se pendurando nos aviões biplanos, né? É uma loucura. E com cenas bem empolgantes. E, claro, o filme, para eu captar melhor o sentido do filme, depois eu tive que assistir a diversos resumos e críticas para conseguir entender o que o filme quer dizer. Por quê? Porque no cinema, por mais que seja empolgante, por mais que a gente fique vidrado ali, a gente acaba também perdendo boa parte dos diálogos. Não é que nem assistir a um filme no streaming, como geralmente eu faço. Em que eu posso pausar, voltar para entender o que foi dito, essas coisas. No cinema, a gente acaba perdendo muita coisa, acaba perdendo certas coisas que às vezes são significativos para o filme. Principalmente quando se trata de um filme desse gênero. Porque Missão Impossível 8, ou aliás, todos os filmes da saga Missão Impossível não são apenas filmes de ação, são filmes de espionagem em que há muitas reviravoltas ao longo do que acontece ali. É como o Jandir Gouveia, que assistiu ao vídeo dele depois, ele mesmo disse, ao longo do filme o vilão vira mocinho, o mocinho vira vilão, e tem personagens ambíguos que a gente acaba, que deixa a gente meio maluco. Então, é um filme que é feito pra gente ficar com os olhos vidrados. E eu atrasei acho que uns 10 minutos por conta de uma confusão ali naquele painel de atendimento. Eu fui comprar um lanche ali e a máquina acabou não imprimindo o meu pedido. E tive que ir para lá, para cá, para conseguir ser atendido. Aí teve aquela fila depois, enfim, né? Coisas que só acontecem aqui. Mas, graças a Deus, os primeiros minutos, pelo que eu vi depois, não são lá muito significativos. E a gente acaba, digamos assim, acaba entendendo depois, acaba se virando. E no meio do filme tive que ir ao banheiro. Mas enfim, o filme basicamente vale muito a pena. Eu sou da opinião que o Ethan Hunt é muito superior ao James Bond. Muito superior.
Os entusiastas que não me venham objetar, eu assisti grande parte da saga do James Bond, tá? James Bond é um agente hedonista, mundano, que gosta, que é de grife, entendeu? E as suas aventuras amorosas acabam sendo parte essencial das suas aventuras. Tem alguns filmes que tem certa redenção, tem, mas o Ethan Hunt, ele é muito superior ao James Bond, muito superior, principalmente pelo tipo de ação que ele faz. E ele não é também tão hedonista quanto o James Bond. Tem os seus rolinhos amorosos aí, mas muito superficial para a trama. E, claro, a história justifica bem o nome do filme. Aliás, não justifica tão bem, porque se fosse impossível, ele não teria concluído a missão, né? Então não é impossível no sentido estrito, mas o nível de dificuldade da missão e a maneira que se resolve realmente nos deixa vidrado. A cena do submarino, por exemplo, achei muito bem feita, muito bem elaborada. E claro que o Ethan Hunt conta com a força do protagonismo, né, para se concluir as suas missões. E também com a ajuda do editor, né? Sim, eu acompanho o canal Primeira Fila, que usa essas linguagens bem cômicas. Então, meus amigos, valeu muito a pena, tá? A experiência. Claro que tem os transtornos, né, que eu passei. Então, acaba sendo recomendado. Creio que vocês já... aqueles de vocês que assistem a filmes do cinema devem ter mais experiência do que eu nesse âmbito, né? Então, resume-se ao fato de que devemos chegar com muita antecedência na sessão para não passar por esses transtornos. Eu cheguei ali, acho que 20 minutos antes, e mesmo assim atrasei para a sessão por causa desses contratempos, né? Eu não sou muito de comprar ingresso à entrada com antecedência na internet, e parece que eu acabei esquecendo das minhas próprias críticas que eu mesmo fiz no meu vídeo sobre QI 83, né? Brasileiro parece que não existe para mexer nesses painéis de autoatendimento. Eu cometi a burrada de encarar uma fila de painel de autoatendimento e tive o azar ainda da máquina produzir esse defeito, né? Ter esse defeito no final, justamente comigo, de não imprimir o meu recibo para pegar o meu pedido. Impressionante. Bem, foi como Deus quis, então louvado seja Deus por isso, né? Para me colocar nessa aprovação para enfrentar esse problema. Então, meus amigos, vale muito a pena assistir esse filme. Bem, se vocês quiserem economizar, aguarde sair no streaming ou vão assistir pirata mesmo, tá? No torrent, sei lá. Mas quem tem dinheiro sobrando, não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. Foi um programa que eu fiz com a minha mulher para assistir esse filme no cinema. A próxima vez será daqui a alguns meses. Mas, se vocês quiserem assistir, vale a pena, tá? Então, a trilha sonora do filme, como sempre, muito boa, eficiente para o propósito. Tom Cruise é o Tom Cruise, tá? Como se ele tivesse já essa áurea de estrela para esse tipo de filme.
Espero que ele se converta antes e saia dessa seita da cientologia. Mas há quem diga que o fato dele pertencer a essa seita ajuda ele a ter essas atuações espetaculares em filmes desse gênero, arriscando a própria vida nas gravações, né? Se pendurando em aviões, correndo o risco de grandes quedas, correndo o risco de morrer de hipotermia nas cenas nas águas gélidas do Ártico. E o cara é muito doido, né? Bem, e tem as cenas muito bem coreografadas. O filme merece uma nota 8. Tá? Então é isso. Meus amigos, fique com Deus. Até um próximo vídeo.